Olá! Hoje nossa apresentação é sobre qualidade de matérias-primas para fermentação de vegetais. Bom, introduzindo nossa apresentação da qualidade da pré-colheita, temos que tanto a matéria-prima como o produto final são duas partes que se devem ter muita consideração. O controle da matéria-prima começa no campo, sendo essencial que haja uma supervisão ou um contato maior com as práticas culturais. Inspeção e testes frequentes de amostra também são indispensáveis durante o preparo e processamento. Os preparativos da pré-colheita é crucial e indispensável, evitando imprevistos ao longo do processo. A qualidade começa nesse momento, pois o produto colhido é vivo. O fruto cresce, matura, é colhido, amadurece e se torna mais palatável. E entra no período de senescência, que é uma série de processos que podem levar à morte dos tecidos vegetais. Tudo que acontece na pré-colheita reflete na qualidade final. Na colheita, deve-se atender à espécie, cultivo e suas especificidades como temperatura ideal, composição atmosférica, etileno e injúrias mecânicas. Para evitar perdas, pode fazer o resfriamento rápido, reduzir o oxigênio, aumentar o gás carbônico e evitar pragas na plantação. Bom, falando aí agora um pouquinho sobre qualidade, a qualidade ela envolve diferentes aspectos que assumem distintos níveis de importância. Segundo a Embrapa, a qualidade de alimentos ela se refere às suas propriedades ou aos atributos capazes de distingui-los e que permitem sua aceitação, aprovação ou recusa no mercado. A dimensão da qualidade ela está ligada diretamente à saúde e segurança do consumidor e como que ele vê o produto. A garantia da qualidade é um aspecto muito importante a ser considerado porque os atributos eles são constantemente monitorados pelos governantes, consumidores, empresas, e o interesse por essa qualidade de alimentos favorece aí o surgimento de garantias de qualidade voluntárias proporcionadas pelas empresas ou pelos órgãos de fiscalização do governo. É o controle dessa garantia, dessa qualidade, fundamenta-se principalmente no controle das matérias-primas, insumos, embalagens, fornecedores, acompanhamento dos produtos ao longo dos processos e avaliação do produto final, de modo a avaliar o padrão de integridade e sanitário por meio de análises físico-químicas, microbiológicas, macroscópicas, entre outros. E aí entra alguns atributos sensoriais ou de qualidade, que são aqueles que sensibilizam os órgãos sensoriais do consumidor. São eles aparência, textura, sabor, valor nutritivo, potencial nutricional e segurança. A aparência é um atributo sensorial que sensibiliza a visão do consumidor. O tamanho, a forma, a coloração, o brilho, a presença ou ausência de defeitos constituem-se em quesitos básicos na avaliação da aparência de um alimento. O sabor é normalmente o atributo de qualidade mais valorizado na maioria dos alimentos, embora essa constatação não diminua a importância dos demais atributos. Talvez por sensibilizar conjuntamente 3 órgãos sensoriais, o olfato, o paladar e o tato, ele seja tão valorizado. Segurança. A segurança envolve alguns aspectos físicos, químicos e microbiológicos. E o valor nutricional é o balanço dietético que se sustenta no conhecimento da composição química dos alimentos e na função desses compostos no organismo. Agora, sobre textura e potencial nutricional, a textura ela sensibiliza o tato, a audição e até mesmo a visão do consumidor. Com o tato duro, que é macio, ou um fruto verde, que ele é mais duro. Pela audição, a gente observa a ausência ou presença de crocância em produtos que necessitem dessa característica. E com os olhos, pode ter uma ideia de possível textura. A gente olha para uma fruta e já imagina como vai ser a textura daquele alimento. A textura também é um dos mais importantes atributos na qualidade dos alimentos e pode ser definida de várias formas. E além disso, cada consumidor possui uma textura preferida. Aí dando o exemplo de frutas, tem gente que prefere uma fruta mais verde, mais firme, outros preferem uma fruta mais macia. E o potencial nutricional se associa aí, principalmente com a presença de compostos bioativos. Quando nós falamos em segurança, existem 2 termos que se relacionam, mas se referem a formas diferentes.
Food safety é referente à segurança no manuseio, preparação e armazenamento dos alimentos, para garantir a prevenção de doenças, injúrias, contaminação proposital. Então, ela envolve todos os aspectos físicos, químicos e microbiológicos daquele alimento para que ele chegue com segurança para o consumidor. Já Food security é um direito que o cidadão tem de garantir que ele tem esse alimento com acesso físico, financeiro, independente da sua classe social, com qualidade nutricional, sensorial adequada, naquela quantidade suficiente para que ele suporte uma vida saudável. A segurança em relação aos aspectos físicos dizem respeito à presença de contaminantes físicos, corpos estranhos, que podem ser extrínsecos, como por exemplo pedras, galhos, vidro, ou intrínsecos, como por exemplo espinhos, caroços, que podem causar algum dano à integridade do consumidor. A segurança microbiológica diz respeito ao controle de patógenos no alimento que trarão danos à saúde do consumidor, sendo que esses patógenos podem ser derivados de todo o processo, desde o seu cultivo até o processamento, sendo que muitas vezes a área de cultivo permite o acesso de animais e pássaros que permeiam esse contato, gerando uma contaminação. E por fim, a segurança química diz respeito à presença ou não de compostos tóxicos que podem ser naturais do próprio alimento ou sintético, adicionado intencionalmente ou não, como por exemplo pesticidas, hormônios, entre outros. Dando continuidade à nossa apresentação, nós iremos falar sobre a conveniência que esses produtos fermentados vegetais nos proporcionam. A conveniência, ela é um atributo de qualidade atualmente que vem sendo incorporado aos alimentos, porque quando nós pensamos em preparar uma refeição, nós sabemos que isso leva tempo e ultimamente os consumidores precisam de algo que eles possam consumir já, rapidamente. Então, com esses produtos vegetais, nós conseguimos esse atributo de praticidade e também nós geramos um produto de qualidade. Os produtos fermentados, eles são de fácil preparo e consumo, possuem um longo período de shelf life, que é a vida de prateleira, e possuem um valor nutricional agregado. Podemos citar alguns exemplos. O picles, ele é um vegetal fermentado e a gente já ouviu muito falar sobre o picles de pepino, mas nós também temos picles de couve-flor, repolho, cebola e por aí vai. Esses alimentos eles são conservados em uma salmoura e a fermentação é feita através da bactéria do próprio vegetal. Outro exemplo que nós adicionamos é o kimchi. Ele é importante na dieta alimentar sul-coreana e é um alimento característico dessa região. Ele possui um sabor bem característico, bem forte, por causa dos condimentos que são adicionados, e o seu ingrediente base é a acelga, também conhecida como couve chinesa. Porém, nós podemos adicionar o repolho e outros alimentos sem problema, outros vegetais. Ele também é feito em conserva, adicionando vários condimentos e água, sal, entre outros. Chegamos então na importância dos produtos fermentados, que são fonte de probiótico, potentes quelantes e desintoxicantes. Eles melhoram a digestão e absorção de nutrientes, além de agirem no sistema imunológico, e são conservantes e têm o poder de reduzir inflamações. Concluímos que eles são fonte de probiótico, fonte de energia e nutrientes e fortalecem o sistema imunológico.